no aspecto universal, cultural, sociológico, filosófico e psicologicamente. A igreja, ela está numa etapa extraordinária, porque a igreja sabe que pregar o evangelho significa uma tarefa inacabada. Não é término para a igreja, para que a igreja possa parar a respeito de pregar o evangelho, mas a igreja sabe que são prioridades dentro da observação, dentro da vertente da Bíblia, porque a igreja, ela foi chamada para pregar o evangelho, e isso é uma tarefa inacabada. Nós temos aqui algumas abordagens. Como temos que fazer missões? De que forma que nós temos que fazer missões? Será que nós temos que fazer missões só no aspecto restrito? Ou será que nós temos que fazer missões no sentido abrangente? Quando você fala no aspecto de fazer missões, isso coloca você dentro de uma possibilidade, dentro de um condicionamento, que isso nos fala de ser enviado. Enviado é todo aquele a qual foi chamado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor, separado pelo Senhor, para dar continuidade a um ministério, o ministério de discípulo, porque a palavra discípulo quer dizer disciplinado. O entendimento que nos vem à mente do discípulo, que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem base, uma pessoa que tem raiz, e uma pessoa que sabe o que fazer dentro das definições de característica do cristianismo. Acima de tudo, o cristianismo é uma linguagem para povos cultos e incultos. A linguagem cristocêntrica de Cristo, quando mostra Cristo como tema central da teologia, é uma linguagem de alcance para todos os povos. Nós, quando nos enquadramos aqui nesse contexto, como temos que fazer missões? Isso aqui requer de cada um de nós a observação, a visualização, que quando você for enviado para fazer missões, isso significa que você está deixando para trás toda a sua mordomia, toda a sua regalia, e você está indo para o campo para dar continuidade à obra missionária que o Senhor Jesus mesmo nos confiou. Eu vejo que a palavra do Senhor, ela nos caracteriza dentro de alguns itens, num panorama sobre o contexto missionário, que a igreja, ela foi comissionada para gerar pessoas. Não existe uma igreja dentro da sua padronização organizada e administrativa para que ela seja como instituição espiritual, sem que ela não possa gerar pessoas, discipular pessoas e preparar pessoas para que todos os seres sejam conscientizados a respeito de Cristo. A primeira tarefa da igreja é preparar. A segunda tarefa da igreja é enviar. E a terceira tarefa da igreja é patrocinar. A quarta tarefa da igreja é manter os valores. E a quinta tarefa da igreja é acreditar naquele a qual foi enviado. Todos esses itens, esses tópicos, estão sendo ressaltados dentro de uma amplitude de informações para você entender, para você ter um paralelo, para você estabelecer metas na sua vida e para você reconhecer que precisamos fazer missões. Pode passar. Temos aqui missões no contexto transcultural. Missões no contexto transcultural. Existem algumas observações dentro de paradigmas necessários que nós precisamos entender. Quando se fala de missões transculturais, isso nos ressalta acerca de deixar o seu país de origem, de naturalidade, e ir para outros povos longínquos, ou seja, povos
que estão em uma certa distância. Por exemplo mesmo, nós vamos ver dentro desse panorama missionário que existem povos que precisam entenderem a preciosidade da palavra do Senhor através da evangelização coletiva. Mas de que forma que eu tenho que fazer a evangelização coletiva? Em primeiro lugar, a igreja ela tem que se mobilizar a respeito de fazer a evangelização coletiva e também pessoal. Quando a igreja ela promove isso, a igreja está sendo capacitada em uma sabedoria extraordinária e intérpreta acerca da pregação do Evangelho. Nós temos aqui, senhores, nessa tarde, alguns pontos cruciais que eu vou destacar sobre missões transculturais. Missões transculturais significa sair daqui do Brasil e ir para aqueles povos que estão relacionados ao contexto religioso, sociológico, ao contexto econômico, cultural e dentro de uma etnia. Tudo isso está dentro aqui, linkado a essa observação de missões transculturais. O missionário, para ir para um país, primeiro ele precisa conhecer a cultura do país, a economia do país, o clima do país, a religiosidade do país e a política do país. Esses fatores que eu acabei de citar aqui nesse momento são fundamentais para um missionário fazer missões de uma forma transcultural. Transcultural, dentro da avaliação da Bíblia, era o que os apóstolos começou desde a instituição de igreja, através de Cristo. Cristo vocacionou os apóstolos para que os apóstolos fossem e pregassem o Evangelho pelos povos e nações da terra. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia nos ressalta que no capítulo de número 1, em versículo de número 8, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra direcionável da parte de Cristo, porque Cristo é um contexto no aspecto do grego, que quer dizer ungido. Cristo estava dizendo assim para os seus seguidores: vocês foram comissionados, separados, selecionados, e a igreja ela começa em Jerusalém. Jesus fala aqui no aspecto, dentro da interpretação do texto, no aspecto local. A igreja iniciou por Jerusalém, depois Judeia, Samaria, e alcançou todos os povos da terra. Por isso que a igreja não parou, a igreja não se manteve estacionada dentro de qualquer sistema deísta, sistema do mundo, mas a igreja ela tem um conceito que é o conceito deísta, o conceito que estuda o conceito de Deus. É por isso que você está aqui nessa tarde, é por isso que você está aprendendo e tendo uma mentalidade ampla do que é fazer missões transculturais. Hoje você está aqui ouvindo, daqui mais um tempo o Senhor prepara você, comissiona você e leva você para os povos para pregar a palavra. Passe aí, por favor. Missões e a obra de discipulado. Missões e a obra de discipulado significa aquele que vai e discipula pessoas de forma interna. Isso aqui é trabalhar um caráter cristão na vida do indivíduo. Primeiro que essa pessoa, como missionário, para ir para o campo e para discipular uma pessoa, o missionário ele precisa ter a ciência que ali naquele local que ele for chegar, ele encontrará alguns tipos de dificuldade, mas sendo que naquele local, naquele ambiente, é preciso discipular a pessoa de forma eficaz. Eu passei agora uma experiência tremenda. Eu tive agora lá no estado do Pará, próximo da Guiana Francesa, e nós tivemos a oportunidade de discipular um casal de pessoas. Quando nós discipulamos aquelas pessoas ali, o nosso maior objetivo fora mostrar Cristo para aquelas pessoas dentro da prática, porque a característica é a prática de forma inteligente.
A prática que o indivíduo faz de forma inteligente, isso identifica ele que ele foi ensinado a respeito da instrução dentro do centro focal do cristianismo. Isso é necessário e fundamental para fazer um discipulado de uma pessoa. Quando você faz o discipulado de uma pessoa, você está preparando essa pessoa para ser melhor do que você. Nós não preparamos pessoas para serem inferiores, mas nós preparamos pessoas para estar numa elevação espiritual muito grande, porque isso significa discipulação de indivíduos de uma forma diretamente falando. Pode passar. Nós temos aqui missões dentro de uma visão para todas as classes de pessoas. Missões dentro de uma visão para todas as classes de pessoas. Nós iremos ver que o Evangelho não é destituído, não é desassociado, não é descentralizado do contexto pessoas. Vou explicar aqui para vocês. Quando se fala contexto pessoas, está incluindo aqui mundo, está incluindo sociedade, está incluindo aqui civilizações. Esses dois contextos que eu acabei de falar aqui nesse exato momento estão encaixados, estão diretamente associados a fazer uma evangelização para todas as classes de pessoas. Quais são essas classes de pessoas? Pobres e ricos. Se você vê por aí um evangelho sendo pregado apenas só para pessoas que têm dinheiro, que têm posse social elevada, isso aí não é evangelho verdadeiro de Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja ela foi separada, ortogada, autorizada para evangelizar todas as pessoas. Evangelizar uma pessoa rica é muito fácil. Chegar nos centros urbanos do Brasil, como São Paulo, Brasília, BH, Vitória, Estado do Espírito Santo, Salvador, na Bahia, é muito fácil. Agora ir lá para o campo, onde as pessoas estão afastadas, onde as pessoas estão vivendo em condições precárias, é outro tipo de situação e outro tipo de posicionamento. Primeiro que o Evangelho não sai do contexto da Bíblia. Qual é o contexto da Bíblia? Anunciar a mensagem de Cristo para todos os povos da terra. Se você vê o Evangelho apenas preocupado em passar um marketing pessoal, isso não é Evangelho. Desculpe eu usar aqui essa expressão nessa tarde. Isso significa viver à base de um dogma de uma religião. Que dogma é um conceito relacionado à filosofia dentro de um conceito de abrangência de uma religião. Evangelho é prática e é estilo de vida. Quando você anuncia o Evangelho para todas as classes de pessoas, você está convidando essa pessoa para adquirir uma mentalidade saudável e equilibrada da parte de Cristo. Pode mudar. Temos aqui missões no conceito preparar pessoas para trabalhar no campo. Esse conceito aqui, Igreja do Senhor, eu considero como um conceito de maior avaliação de pessoas. Por que isso? A estrutura da igreja está nisso aqui, preparar pessoas para trabalhar no campo. Se a igreja ela não puder preparar pessoas, isso mostra que a igreja não está preparada e apta para fazer o trabalho missionário. Por que isso? A igreja ela trabalha a seguinte escala: valores comportamentais, éticos, morais, dentro de uma síntese que é pessoa para pessoa. Quando eu formo uma pessoa dentro de uma característica do cristianismo,
eu estou orientando essa pessoa e eu estou dizendo a essa pessoa que essa pessoa será um missionário. Porque missionário é enviado. Nós precisamos entender, igreja do Senhor, que a igreja ela não é constituída apenas dentro da sua instituição, mas a igreja vai muito mais além acerca da sua instituição escrita, porque a igreja ela abrange o sentido espiritual. Percebam que uma das maiores deficiências que a igreja brasileira tem passado nos dias atuais, em pleno século XXI, época da robótica, da tecnologia avançada, é porque muitas igrejas não pararam para prestar atenção acerca disso aqui, preparar pessoas para trabalhar no campo. Trabalhar no campo é um trabalho árduo, porque não é um trabalho que se consegue fazer da noite para o dia, mas é um trabalho de consistência, um trabalho com uma certa veemência, acreditando que o Senhor chamou aquele indivíduo na característica para formar pessoas e colocar pessoas para trabalhar no campo. A igreja dos dias atuais ela não precisa estar disputando acerca de conveniências, mas a igreja precisa saber que esse aqui é o item principal: preparar pessoas para trabalhar no campo. Sem isso aqui, igreja do Senhor, nenhuma organização espiritual conhecida como igreja, que quer dizer tirados para fora, de forma nenhuma, em hipótese nenhuma, a igreja conseguirá sobressair mediante os intempéries, as dificuldades, se não preparar pessoas para trabalhar no campo. Estou dizendo isso aqui para vocês porque dentro daquilo que o Senhor tem nos autorizado a fazer no Brasil, não estou aqui divulgando uma coisa dentro daquilo que nós não temos certeza, mas nós temos feito aquilo que o Senhor tem nos confiado para que nós possamos fazer, que é preparar pessoas. Não estou apenas interessado em fazer isso só simplesmente para ter uma ostentação, uma vanglória, não. Mas eu estou interessado em preparar pessoas para que essas pessoas elas possam trabalharem verdadeiramente no campo, porque essa é a visão do Evangelho. Uma certa vez, um pai apostólico, ele chegou ao ponto de dizer, ele disse que a consideração da Bíblia seria de maior valia para todos os povos no contexto universal. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, o verbo, a palavra em ação. A Bíblia ela traz essa estimulação, porque a palavra de Deus também prepara pessoas para poder trabalhar no campo missionário. A igreja ela só consegue